Amém. Livro de Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Amém? Diz assim: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Perdão. A gente pode verificar com os nossos olhos, né, irmãos, que os finais dos tempos estão se aproximando. Eu acho que diante da nossa vida cristã, a gente consegue perceber que o Senhor Jesus está às portas, que os sinais estão aí, ficando fortes, dia após dia, e para nós é motivo de alegria, né, irmãos? Glória a Deus. Porque a gente vive todo dia para ir morar no céu. Então, Aleluia. quanto mais quanto mais difíceis os dias se tornam aqui na terra, nós vemos a mão do Senhor estendida a nosso favor e a gente se alegra porque a gente vê a palavra do Senhor se cumprindo. Aleluia. E como diz a palavra, só mais um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá, e não tardará, né? E dá um alívio pronunciar essa palavra, porque a gente vê que ela é verdade. E isso é maravilhoso, saber que logo nós estaremos diante do nosso Rei. Glória. E diante disso, irmãos, eu acho que não há mais tempo da gente ficar decidindo ou não por verdades espirituais. Nós não temos mais tempo de vivermos como menino, que passamos na peneira e dizemos: ah, essa palavra serve para mim e essa não serve. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, foi escrita para nós. E não há uma vírgula sequer aqui que não foi feita propositalmente para as nossas vidas, irmãos. Então nós temos que nos posicionar enquanto igreja do Senhor, nos posicionar enquanto filhos de Deus e nos posicionar enquanto servos do Senhor também. A gente acaba sendo devorado, irmãos, nesse mundo por tantas coisas, irmãos. E a gente precisa estar atento ao que realmente importa. Onde nós falamos, tivemos tempo de conversar bastante, né? Aleluia. No casamento do nosso querido irmão Carlos, e a gente falava de como o tempo passa rápido. A Rô me lembrou ontem, quando nós voltávamos, que ano que vem a gente já faz 18 anos de casado. A gente casou no mesmo ano,
Então, quando uma esquece, a outra lembra, né, irmão? E parece que foi ontem, irmãos, que a gente estava ali ansiosa com os preparativos. A gente tem uma diferença de uma semana. A gente projetou os casamentos para casarmos juntas. Então a gente tem uma diferença de uma semana de um casamento para outro. E a gente se lembrava que parece que foi ontem, quando a Rô me deu a notícia da primeira gravidez. E olha o tamanho do Pedrinho. Já é um rapaz. E já temos a Laurinha, que é uma moça, né? E a gente sempre fala, irmãos, como o tempo passa. E é exatamente porque o tempo passa tão rápido, em alguns momentos a gente costuma se distrair no meio das tarefas. E distrair-se com tantas situações, irmãos, às vezes o fato da gente se distrair tanto, talvez a gente não se conecte tanto com a fonte onde nós deveríamos estar. E muitas vezes isso passa desapercebido da ideia original, irmãos, da nossa vida enquanto cristão, da essência, e acaba perdendo um pouco, nos perdendo da essência. A essência, irmãos, no dicionário, ela é nomeada como a mais importante característica de um ser. A essência é a ideia principal. E no livro de Gênesis, no capítulo 1, os versículos 26 e 27 dizem assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, e se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é a ideia, irmãos. Essa é a essência. Deus e sua criação. E nós somos a principal ideia de Deus. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. E nós somos criados para nos relacionarmos com Ele. E é exatamente esse relacionamento que nos traz vida, esse relacionamento nos traz plenitude, esse relacionamento nos faz ocupar o lugar de onde nós somos chamados. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei que substituiria o rei Saul, mesmo sendo servo, irmãos, o profeta do Senhor, ele ouviu a Deus, a sua ordenança, foi cumpri-la, mas naquele momento foram os olhos carnais que enxergaram a situação, irmãos, e Deus mostrou ali a sua verdade. Nós temos uma ótica muitas vezes diferente da do Senhor, irmãos. Nós temos muitas vezes o olhar carnal para a situação, mas a gente tem que olhar sempre pela ótica do Senhor. Como ele disse aqui ao profeta, o homem vê diante dos olhos, o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, não interessa o que eu vou passar, o que você vai passar.
De repente, diante da nossa ótica, a gente podia falar, o senhor podia pegar um atalho, né? Para eu não ter que passar por uma determinada situação. Mas Deus não olha isso. Deus olha o coração, Ele olha o contexto. Ele sabe o que a gente precisa, irmãos. A essência de Deus é amor. Ele é o próprio amor, irmãos. Ele é perfeito. Aleluia. Não há falha em Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ontem, quando nós conversávamos, nós falávamos também sobre a visão, irmãos. Sobre a nossa visão. Que a gente, com o decorrer dos anos, a gente vai perdendo a visão. Ou eu aqui, com adorno. Literalmente. E a gente enxerga bem e de repente a gente precisa do óculos, porque a visão não é mais a mesma. A gente até enxerga, mas a visão não é mais perfeita. A imagem já é um pouquinho distorcida. Som. A gente precisa da ajuda de um instrumento para nos auxiliar a enxergar. E quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, irmão, não é diferente. A gente é capaz de enxergar, mas a gente não tem a capacidade de enxergar como Deus enxerga, irmãos. Porque a lente de Deus é pura, a visão é perfeita, é divina. E a gente, irmãos, precisa de um auxílio, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Consolador, irmãos. Aquele que, todas as vezes que a gente passa por uma situação, Ele nos faz lembrar da palavra, porque está escrito. Ele é o nosso auxílio, é Ele que nos faz enxergar, irmãos. Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu vou ler a partir do 10, irmãos, aos 14, eu vou ler rápido, porque as horas se avançam, para a gente entender o contexto. Jeremias 29, versículos 10 a 14. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Nos dias em que os israelitas eles foram levados cativos à Babilônia, perdão, irmãos, por causa da sua desobediência, muitos começaram a pensar que Deus só queria fazer o mal ali, só era um castigo. Mas a verdade, irmãos, é que o Senhor queria moldá-los, corrigi-los para o seu próprio bem, como Ele faz comigo, com você, irmãos. Amém. E depois da correção, do tratamento, então Ele viria com a intervenção divina. E aí, eles estavam enfrentando e sairiam daquele cativeiro. Deus disse que aquele cativeiro ele tinha um tempo determinado, irmãos, estabelecido. E que eles primeiro aprenderiam a buscá-lo, a invocá-lo. E somente depois disso Ele os traria de volta a terra. O homem, irmãos, quando tem a tribulação, só enxerga o abandono. Isso é o erro. O nosso coração é enganoso, irmãos.
Mas Deus sempre quer o nosso bem, irmãos. Amém. Sempre, nunca se esqueça disso. Amém. Deus só quer o nosso bem. Não há maldade nos feitos do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Tem alguém aí chamado pelo propósito do Senhor? Glória a Deus. A propósito na nossa vida, irmãos. Lembra da essência lá, do princípio? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que nos parecer com Ele, irmãos. Amém, Jesus. Hoje a gente vê tantas igrejas querendo tornar-se atrativas, se parecer com o mundo, para que o mundo venha na igreja. Não, irmãos. A igreja tem que continuar sendo igreja. O atrativo da igreja é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é esse quem faz, irmãos. Não somos nós, irmãos. Não são estratégias humanas. A gente não é capaz de convencer ninguém com as nossas palavras. Mas como a gente vai conseguir, irmãos, ser semelhante àquele que a gente não conhece? A gente precisa buscar o Senhor, conhecê-lo a cada dia. O versículo 20 do texto que nós lemos, irmãos, disse assim: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Os apóstolos, eles não ensinavam somente a respeito de Cristo, eles ensinavam a Cristo, irmãos. E aí a gente entende que tem uma diferença de uma coisa e outra. Porque quando a gente fala apenas a respeito de Cristo, a gente está dando informação de quem Ele é. Mas quando a gente fala a Cristo, quando a gente aprende de Cristo, irmãos, como diz aqui a palavra, nós então estamos não só falando a respeito dele, mas nós estamos orientando a como reproduzir aquele comportamento, como se parecer. E é isso que a igreja precisa, irmãos. É se parecer, é aprender a se parecer com Cristo. Ele é o nosso espelho, irmãos. É para Ele que nós temos que olhar. Sede meus imitadores, disse Paulo, assim como sou de Cristo. Nós temos que imitar a Jesus, irmãos. Uma coisa, irmãos, é eu contar, é a gente contar sobre Ele, ouvir sobre Jesus, o que já é maravilhoso. A gente sabe disso. Mas outra coisa é caminhar com Ele, irmãos. A diferença é grande. E a gente não está sentado aqui porque alguém fez uma lavagem cerebral na nossa mente. A gente está aqui porque a gente aprendeu a caminhar com Ele. A gente sabe a diferença daquele que serve e o que não serve, irmãos. Como diz na sua palavra. É por isso que nós estamos aqui. Nós servimos com singeleza de coração. Nós servimos aqui porque Ele é necessário. Porque Ele é primícia nas nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que buscar a cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Para que haja revelação, irmãos. Para que a gente compreenda e pare de enxergar com a lente distorcida, irmãos. E pare e comece a observar com aquela lente de amor, com a lente de justiça, com a lente santa que tem o Senhor Jesus, irmãos. Eu lembrei de um louvor quando eu estava meditando nessa palavra, que fala que nós temos valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, né? Fala para a gente deixar de sofrer angústia e dor, ter um complexo inferior e pensar que não é ninguém. E aí ele diz: eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então entender que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte o Senhor. Porque você tem valor. Porque o Espírito Santo se move nas nossas vidas. Esse é o nosso valor, irmãos. Nós não somos desamparados, órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós em todo o tempo, que não dorme nem cochila, mas cuida de nós em todo o tempo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez alguém possa pensar: mas qual é o
meu valor, irmãos? Seu valor, irmãos, foi o sangue de Jesus que te comprou. Esse é o seu valor. Você é tão valioso, nós somos tão valiosos, tão preciosos, que Ele não deu só o seu sangue. Ele deu todo o seu sangue lá na cruz do Calvário, por amor de mim e de você. Essa reunião aqui, irmãos, tem preço de sangue. E é por isso que nós estamos aqui. Somos gratos a Ele, choramos, nos alegramos, nos derramamos na presença dEle, porque nós sabemos em quem nós temos crido. O nosso Senhor, poderoso Salvador Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se permita, irmãos, ter uma visão distorcida de quem você é e de quem Ele é. Ele diz que Ele não nos chama de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas Ele nos chama de amigos, irmãos. Nós somos amigos do Deus perfeito, irmãos. Nós somos imperfeitos, mas somos amigos do Deus perfeito. E é Ele quem luta por mim e por você. É Ele que vence, luta as nossas batalhas, irmãos. Por isso, como diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor, irmãos. Conhecer a Deus, irmãos, é um ato progressivo e contínuo. É necessário se aproximar dele todos os dias. E aí alguém pode dizer, mas é tão difícil. Precisa muita coisa, irmãos. Dobra o seu joelho. Só isso. E ele fala, irmãos. E a gente tem que aprender, irmãos, não só dobrar os nossos joelhos para que ele possa ouvir. Não somente isso, irmãos. É importante, nós precisamos, mas a gente tem que também aprender a dobrar os nossos joelhos até que nós possamos ouvir. Porque isso é necessário para as nossas vidas. Ouvir o Senhor, irmãos. Se a gente parar de avançar, a gente não vai alcançar os propósitos de Deus para as nossas vidas, irmãos. Que nós possamos, o que nós louvamos aqui hoje, que Ele cresça e eu diminua, seja uma verdade na nossa vida, não uma simples canção, irmãos. Prosseguir em conhecer ao Senhor, em sermos santos, porque a palavra diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar a Deus, buscar o seu caráter santo, até que nós nos pareçamos a cada dia com Ele. Que possamos, irmãos, revelarmos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Lembrar que nós somos cartas vivas de Deus, como diz lá na sua palavra, irmãos. Que as pessoas possam olhar para nós, ver a glória dEle e a natureza de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar cada dia, irmãos. Que Deus nos ajude a prosseguir, irmãos. Falta só mais um pouquinho, irmãos. Aquele que há de vir virá e não tardará. Que nós possamos cada dia mais estar firmes e sejamos fiéis, irmãos. Aquele que é fiel e justo, que vem nos buscar, irmãos. Ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E eu tenho certeza que não somente eu, mas cada um de nós que aqui está, temos a certeza que Ele está conosco todos os dias e nos abençoando. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade.